Hoje é quarta-feira, 27 de maio de 2020. É meio-dia e 17. Qualquer padrão, assim... Esse escriba ficou sem internet ontem e ainda está com uma confusão terrível no computador. Só consegue falar com vozes gravadas e ininteligíveis. Isso tudo porque nós temos aí um coronavírus e porque o mundo, e principalmente o Brasil, não estavam preparados para a pandemia. Quem iria esperar que viriam bilhões e bilhões desses seres micromórficos é uma boa expressão, a nos atrapalhar a vida já aqui há 60 dias. Acontece, mas o escriba há de fazer a sua crônica de hoje e resolveu dar a ela o nome de 1917. 1917 é o nome de um filme que recebeu o Oscar. O último Oscar foi outorgado a 1917. É a história de um rapazelho incumbido de atravessar muitos e muitos campos minados a chegar a um comandante do outro lado do território e dar uma mensagem a que não fizesse o ataque, porque aquele ataque era uma armadilha preparada pelos alemães. Esse escriba viu 1917, achou uma estranha consonância com Mensagem a Garcia. Mensagem a Garcia era um panfleto que nós, quando estagiários, antigos solicitadores acadêmicos, lá pelos idos de 1900 e nada, recebíamos dos nossos chefes, advogados antigos, quando começávamos a estagiar lá. Ou seja, você morre, mas cumpre. Morre, mas cumpre a determinação. E esse filme é mais ou menos assim: o soldado não morre, mas cumpre a determinação. Chega ao comandante do outro lado do território, atravessando a floresta e vencendo um ou outro inimigo, e lhe dá a mensagem do comandante: não ataque, porque se você atacar, você há de ser dizimado. Isto é uma armadilha. Por isso, este antigo escudeiro da advocacia criminal entendeu que a crônica de hoje só ia ter esse nome, ou este codinome, 1917. Estamos aqui há 60 dias com essa expectativa de laceração desse isolamento, mas ainda isolados, e há uma mensagem dos mais pundonorosos ou mais pudicos: não ataquem, ou seja, não saiam, ou seja, ainda não quebrem esse isolamento, porque isso é uma armadilha. A primeira leva, a primeira onda, quem há de se atrever a enfrentar esses bilhões de animalúculos, é uma boa expressão, animalúculos, para uma quarta-feira. Hoje é quarta-feira, ao meio-dia e pouco. Animalúculos é um bom termo para esse cronista usar. Quem há de enfrentar isso e se atrever, sim, a repassar para a vida normal nesse fluxograma que parece estar a ser colocado à frente. Este escriba tem umas premonições curiosas
No começo do ano, não se falava sequer em coronavírus, não havia expectativa qualquer respeitante a isso. E o cronista adquiriu um livro editado pela Unesp. O nome do autor é complicado. Yi Fu Tuan, é um chinês. Paisagens do Medo. É um livro muitíssimo bem posto sobre o medo da humanidade a partir da Idade Média, a partir da história conhecida, fabulizada ou não, pouco importa, mas a partir do momento em que se começou a conhecer a história da maneira como vinda ao mundo antes de Cristo, bem antes de Cristo, e já havia na humanidade o medo presidindo a tudo. Nós tínhamos medo de fantasmas, sim, medo dos espíritos, e quando vinham as pandemias, e houve muitas que dizimaram inclusive aqueles animais pré-históricos enormes, os dinossauros, nós fazíamos sacrifícios, e muitas vezes fazíamos sacrifícios humanos, mas num certo sentido nós nos comportávamos lá atrás, muito antes do nascimento de Cristo, bem antes, na antiguidade feericamente presbiteriana, no sentido de imaginativo, conforme as divindades que havia naquele tempo e que ainda, de certa maneira, existe hoje. Nós fazíamos as nossas preces e fazíamos os nossos sacrifícios também. E tínhamos comportamentos ou condutas que não eram tais comportamentos, muito diferentes daqueles que nós temos hoje. Por quê? Por exemplo, nós estamos, apenas para tomarmos a exemplificação da confluência ou disfunção de opiniões entre o governo federal e os governos estaduais, nós estamos estabelecendo regionalização do contato maior ou menor entre seres humanos. Como havia na Idade Média, porque na Idade Média havia os régulos, os dominantes que mandavam em um ou outro território, e quando vinham as pandemias ou as epidemias, os déspotas de um determinado território impediam ou bloqueavam a vinda daqueles outros estrangeiros, porque poderiam trazer maus espíritos. E, embora não soubessem, poderiam trazer aqueles micróbios que, no fim das contas, não eram muito diferentes daqueles que nós temos hoje, só que eles não sabiam que havia aqueles bilhões e bilhões e bilhões de seres minúsculos, infinitamente pequenos, que ainda existem por aí hoje, à nossa volta e até com certeza dentro de nós, a ponto de se afirmar que o tamanho de um selo no nosso cólon tem mais micróbios do que todas as estrelas do céu. E é assim que funciona. Funciona com esses bichos, funciona e funcionava com esses animalúculos no passado. E os régulos impediam que os vizinhos os visitassem, como faz hoje o presidente dos Estados Unidos da América do Norte com os brasileiros. Veja-se a diferença de milênios
entre aquilo que acontecia lá atrás, muitos milhares de anos antes do nascimento de Cristo, e o que acontece hoje. Hoje, brasileiro não pode ir aos Estados Unidos da América do Norte. Trump o proíbe. Lá atrás, nas épocas primeiras da humanidade, não se permitia que uns pré-históricos atravessassem os sinais impeditivos da transferência de seres humanos de um território a outro, porque podiam trazer os maus espíritos, os fantasmas, as criaturas de mau viso. E se dirá que hoje não é mais assim? É assim, porque nós rezamos. Este cronista mesmo, anteontem, rezou a todas as Nossas Senhoras que nós temos, no sentido de proteção da nossa humanidade. Rezam os presbíteros, os evangélicos, os católicos, apostólicos, romanos, rezam aqueles que creem em divindades outras, rezam aqueles que frequentam as tendas de Umbanda, inclusive em cerimônias muito bonitas, com aquelas moças meneando os corpos e pedindo aos espíritos que deixem os homens, mulheres e crianças em paz. É assim que funciona. E esse escriba comprou esse livro, Paisagens do Medo, há muito tempo, quando ainda não se falava em coronavírus, e começa a pensar se nós estamos ou não frente a uma armadilha que está posta à nossa volta, com essa flexibilização que já existia aí ao tempo em que esse chinês sábio, pleno de sabedoria, e Fu Tuan, já existia esse medo de que houvesse por aqui ou por lá uma ou outra armadilha posta frente à humanidade. De qualquer maneira, isso vai passar, tudo passa, tudo passará, isto vai passar, e aqueles que suportarem essa transitória ultrapassagem de tempo, aqueles que estiverem saudáveis ainda quando isso passar, hão de se lembrar de mais uma pandemia nesse nosso mundo e de mais uma ultrapassagem do pavor e do medo que a humanidade tem hoje de um micróbio conhecido, porque nós o vemos nos nossos microscópios eletrônicos. Antigamente, nós não víamos, levávamos essa vantagem ou desvantagem, porque nós não sabíamos o que era e acreditávamos nos maus espíritos. Quem sabe ainda hoje haja muita gente que ainda crê nessa ultrapassagem fantasmagórica daquilo que está a acontecer à nossa volta. Mas vamos esperar. O escriba disse outro dia: a esperança é a última que morre, e nós ainda temos muita. E nós somos como aqueles soldados de 1917. Atravessamos esse território todo perebento, todo pestilento, e vamos com uma mensagem na mão, uma mensagem destinada à nossa sobrevivência e à sobrevivência dos humanos sobre a pré-história, sim, e sobre os animalúculos que vão e vêm e fingem que não voltam mais, mas voltam, se não daqui a 100 anos, daqui a 200, daqui a 300 anos, enquanto o universo existir,
e volto. Enquanto isso, nós estamos aqui durante esse período em que nós sobrevivemos e vamos almoçar, não é, Vanessa? Não é? Da melhor forma possível. Tirando fora os nossos medos, aproveitando um pouco desse sol que vem por aí, com apetite, porque apetite faz parte da vida e faz parte da nossa esperança, sim, em que isso há de passar. E lá na vevá.